Aquela aula de licenciamento em psiculturas que nunca teve na faculdade. Olá, eu sou Paulo Roberto e eu ajudo profissionais do agro a ganharem R$ 10.000 por mês com licenciamento ambiental para psiculturas, mesmo sem experiência. Então já curte esse vídeo, me segue, se inscreve nos meus canais para não perder mais nenhum conteúdo. E esse tema que eu escolhi foi justamente porque eu quero contribuir com todas as faculdades do Brasil que nunca falaram abertamente e profundamente sobre licenciamento ambiental de psiculturas. Na verdade, de qualquer atividade econômica. Essa aula daqui vai completar a grade curricular da faculdade que você cursou, desde que seja na área do agronegócio. Olha só, talvez nesses últimos 3 anos, desde 2020, digamos assim, durante essa era digital, de lives, de maratonas, de eventos online, ninguém falou mais de licenciamento ambiental de psiculturas do que eu, no Brasil, quiçá no mundo. E talvez você ache que é arrogância minha, mas a verdade é que pouquíssimas pessoas falam por 3 motivos principais. Primeiro motivo é porque simplesmente elas não sabem mesmo. E para falar daquilo que não se sabe, muitas das vezes é melhor ficar calado. O segundo motivo é que não falam porque não têm interesse em compartilhar um assunto que há muitos anos tem beneficiado somente aqueles que entendem disso e faturam alto, ano após ano, com esse tipo de serviço. O terceiro motivo é sobre uma tradição desagradável que existia alguns anos atrás. Talvez alguns de vocês já ouviram falar na apresentação de dificuldades para serem vendidas facilidades. Acredito que você entendeu, você pegou o que eu estou querendo dizer aí, né? Na verdade, isso é uma coisa que vira e mexe, a gente ouve que aconteceu em algum lugar do Brasil. E eu vou te contar uma história aqui, na verdade 2. Vou te contar o milagre, mas eu não vou te contar o santo. Eu estava atendendo uma prefeitura há uns 10 anos atrás. E eu estava ajudando, né, o secretário de meio ambiente dessa prefeitura em um processo de licenciamento ambiental. E esse processo precisava ser realizado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Beleza. A gente foi lá, até lá na capital do estado, onde ficava a secretaria, né? Fomos lá na secretaria. E naquela época, lá era uma mesona bem grande, na entrada lá assim, onde a gente chegava com aquela papelada toda, né? Um monte de pasta, mapa impresso, memorial, um peteco de documento, que não acabava mais. Pois era aí uns 2 ou 3 processos que a gente precisava entregar lá. E a gente chegava, colocava, né, os pacotes ali, tudo em cima da mesa, enquanto a gente esperava, né, os servidores virem atender a gente. Daí a gente ficava lá, olhava para um lado, olhava para o outro, via o pessoal chegando, fazendo a mesma coisa, um com menos coisa, outros com mais coisa, até que um desses caras me chamou a atenção. Ele estava lá na mesa, com toda aquela documentação dele lá. E aí um fiscal veio lá de dentro, do nada, né? E esse cara me arranca uma pasta de lá, põe em cima da mesa e abre. Tipo, à luz do dia, né? Dentro de uma repartição pública, eu não me lembro nem a quantidade de pacote de nota de 150 que tinha naquela mala. E o cara passa na maior naturalidade, assim, por servidor, na frente de todo mundo que estava ali trabalhando. O fiscal olhou, soltou aquele sorrisão, disse que o processo dele estaria pronto em menos de 30 dias. História 1 finalizada. Não continuarei nesse assunto aqui. Vamos para a segunda. Vai prestando atenção aí. Em 2020, bem mais recente agora, no final do ano, eu estava fazendo um processo de licenciamento para um município do interior de um estado. A prefeitura ela era descentralizada para licenciar a psicultura pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, meu cliente, né, um dos sócios lá, ele me liga e diz assim: ô Paulo, tal dia o secretário de meio ambiente, né, um fiscal ambiental, um motorista, um vereador, vão estar aqui para a gente almoçar e fazer a vistoria do projeto. Aí você podia vir aqui para poder conversar com eles? E eu já achei estranho, né, esse negócio, assim, pô, nunca precisou de uma comitiva desse tamanho aí para fazer uma vistoria, no máximo o motorista e o fiscal. Mas mais estranho ainda que eles foram almoçar lá e fiscalizar. Outra coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas enfim, combinei a visita e fui para lá. Vale dizer aqui que a gente estava há uns 3 meses esperando uma resposta desse município sobre o processo e nada tinha acontecido ainda. Cheguei lá, era um sábado. Né? Não sei se eu tinha comentado esse ponto aqui de que era um sábado.
totalmente fora do expediente normal de atendimento de servidor público. Vai pegando as chaves aí. Bom, cheguei lá, eles estavam tomando pinga, comendo tira-gosto, que meu cliente estava arrumando lá para eles. Eu pensei assim, olha a latada que eu entrei nesse momento. Ah, beleza, fui para cima, cheguei, cumprimentei todos, fiquei ali explicando o projeto para todos eles que estavam presentes naquele momento. Conversa vai, conversa vem. Eu falo que a gente estava lá 3 meses, né, sem resposta, e como o município era pequeno, meu cliente gostaria de começar logo o projeto, já que estava tudo certo até então, a gente queria saber uma data possível para o deferimento da licença. Nesse momento, né, o espírito do Renato Russo paira no ar assim, e eu escuto aquele trecho de uma música. E ele faz uma proposta decorosa, te espera uma resposta de João. Quando o secretário me manda uma assim. Ah, na prefeitura é tudo enrolado, tem assinatura disso, assinatura daquilo, mas nada que 5 mil reais não resolva rapidinho. Olhei pro meu cliente assim, no olhar de retorno dele eu entendi que ele não ia pagar. Então eu disse rapidamente, né? É que eu trabalho com licenciamento há muito tempo, eu entendo o que o senhor tá trabalhando, tá falando, né? Por isso que alguns processos são tão demorados, mas esse aqui, graças a Deus, a gente vai sim esperar o tempo necessário para que todo o trâmite seja passado com segurança. O bom é que estamos comendo aqui esse banquete que meu cliente preparou. Desconversei e o barco seguiu. Depois de umas 3 horas ali, bebida, comida e tal, o fiscal me chama para ver a área. E aí ele demora uns 2 minutos ali na frente da área e assina um documento, me dá uma via desse documento e levou a outra embora com ele. E aí tá, beleza, eles se despediram, foram embora, né, de estômago cheio, mas de mãos abanando, ou melhor, de bolsos vazios. E tá tudo bem em relação às 3 situações que eu falei, eu não tô criticando nenhum nem outro. Uma coisa que eu aprendi nesses 41 anos de vida é evitar fazer julgamentos de pessoas. E olha só, em relação àquele segundo ponto que eu apresentei aqui, né, de poucos profissionais que sabem o processo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Isso é a pura representação da relação entre demanda e oferta. Se há procura, mas poucos oferecem o serviço, naturalmente o valor do serviço tende a ser maior. Mas se acontece ao contrário, a oferta do serviço fosse muito alta, o valor dele seria bem mais reduzido. E está tudo bem em relação a isso, afinal é a relação de oferta e demanda que existe em qualquer ramo de atuação. Há muita confusão quando a gente trata de licenciamento ambiental, não só para pisciculturas, mas para qualquer atividade econômica em geral. E eu foco aqui na piscicultura, pois além de ser o meu ramo de atuação, que eu chamo de nicho de ouro do agronegócio, é uma das que mais recebem atenção dos órgãos ambientais. Justamente pelo fato de trabalhar com um recurso natural imprescindível para a vida, que é a água. Muitas pessoas entendem que licenciar a atividade vai causar um aumento na cobrança dos impostos, que a atividade vai ser fiscalizada todos os dias, que ele vai ser multado se ele estiver fazendo alguma coisa errada, e é lógico que se ele estiver fazendo alguma coisa errada ele vai ser multado, quem não deve não tem, que ele vai ser preso e mais um monte de narrativa. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Tudo isso que eu disse pode acontecer muito mais rápido com aquele que não está licenciado. Porque quem não tem licença ambiental está desenvolvendo uma atividade ilegal. Esse sim, por estar fazendo uma coisa errada legalmente, pode sofrer as consequências. Exatamente isso que você ouviu. Não ter a licença do empreendimento implica em dizer que o produtor está obtendo faturamento de algo ilegal. E adivinha? Ele pode ser fiscalizado, ter a atividade embargada, ser enquadrado como praticante de crime ambiental, pode ser preso, pode literalmente ferrar, para não falar aquela outra palavra que começa com F e termina com R, com a reputação dele e com o nome dele. E pode levar uma monstra de uma multa que às vezes até inviabiliza ele continuar na atividade. Simples assim. Você talvez esteja se perguntando agora, você já viu alguma piscicultura ser multada, Paulo? E eu te respondo. Não só vi, como já entrei com vários recursos para reverter multas, notificações, processos, enfim. Se você acha que um profissional do agro trabalha com pouca coisa, muda de profissão, pois quando você é acionado, é tipo Batman ou Super-Homem, tem que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo.
E eu preciso te contar uma coisa aqui para resumir de forma simples o tanto de pepino que eu falei anteriormente aqui para você. Quem tem a licença não passa por esse sufoco. Pronto. Quem segue a legislação ambiental torna-se exemplo na cidade e na região. E algumas vezes esses processos são até usados como referência para que fiscais analisem outros processos que possam vir depois desse modelo. Tem mais um ponto que faz parte desse processo, é a outorga do uso da água. A piscicultura é uma atividade que utiliza um recurso natural fundamental para a vida, que é a água. E os peixes são animais aquáticos, eles nascem, crescem, vivem, se alimentam, defecam, se reproduzem e morrem na água. Bom, quando são pescados, morrem fora da água. Quando são despescados, são abatidos, na maioria das vezes, em água com gelo, sendo insensibilizados. Então, o licenciamento ambiental de pisciculturas caminha lado a lado, junto com a outorga de uso de recursos hídricos. São dois processos que se completam. Claro que em alguns estados, em algumas tipologias de processo, existe a dispensa de outorga por uso insignificante da água. Assim como também existe a mal apelidada de dispensa de licenciamento, né? Que não deixa de ser um licenciamento, porque pela quantidade de informação que precisa ser apresentada ali no processo, tá? Então a dispensa de licenciamento é um licenciamento também. É mais simples. Fica comigo aqui agora para eu te explicar por que aprender sobre licenciamento é uma boa oportunidade. Eu até comentei de forma bem superficial isso que eu vou falar aqui agora em um vídeo que a minha equipe postou nas redes sociais há uns dias, mas agora eu vou pegar mais pesado nisso. Em 2022, de acordo com o último censo do IBGE, aqui no Brasil, a piscicultura está presente em cerca de 230 mil estabelecimentos agropecuários. E eu sendo bem realista aqui, de forma segura, menos de 20% desses estabelecimentos estão licenciados ou em processo de licenciamento ou renovação. Eu falei sobre esse dado num webinário que eu fiz em outubro do ano passado e garanto que não mudou nesse pouco espaço de tempo. E agora, sendo sincero e otimista, daqui a uns 5 anos a gente vai ter a piscicultura presente em cerca de 250 mil estabelecimentos agropecuários. Agora isso já é uma expectativa minha, tá certo? Provavelmente eu devo dar aqui alguma entrevista daqui a alguns meses na Semana Santa e vou lembrar dessa prospecção que eu fiz aqui, né, para esses próximos 5 anos. Agora, sendo mais recente então, nos últimos 5 anos também eu não fiquei nenhum ano sequer sem licenciar a piscicultura. Parece até exagero, mas por exemplo, só no ano passado eu protocolei 4 processos de um mesmo cliente, R$15 mil cada um. E ele tem mais 2 processos para fazer assim que a licença dos 2 últimos foi emitida, já que os 2 primeiros já estão licenciados. Vamos para um outro ponto aqui agora. Eu creio que mais ou menos cerca de 100 profissionais no Brasil têm resultado sério para apresentar e garantir que fazem excelentes peças técnicas de licenciamento de piscicultura, que por sua vez passam por todas as etapas do trâmite processual e são deferidas, com as licenças entregues para os seus clientes. Eu preciso te dizer aqui, fazendo um breve intervalo, cada licença emitida é uma comemoração diferente a ser realizada. Mas todas têm praticamente o mesmo gosto, a mesma satisfação, a mesma emoção de conquista, como se tivesse sido a primeira. Vale a pena demais, porque na verdade são 2 emoções, pois quando o cliente te agradece, é muito gratificante também. Voltamos então aqui agora, vamos aí ver se você captou a minha mensagem e se perguntou o seguinte: Paulo, você está querendo dizer que na sua concepção existem somente aí 100 ótimos profissionais? E eu estou falando ótimo porque profissional meia boca só faz cagada. Para atender mais de 200 mil estabelecimentos que precisam de licenciamento, é isso? Sim, exatamente isso. Lembra que pela minha experiência ao longo desses 18 anos, no mercado de trabalho, de conversa direta com o setor em vários estados do Brasil, eu considero muito improvável que mais de 20% das pisciculturas do Brasil estão licenciadas ou em processo de licenciamento ou renovação. O brasileiro, não todos, mas em sua maioria, quer sempre arrumar um jeito de fazer uma coisa de forma mais rápida, dando um jeitinho para ganhar dinheiro e talvez passando a perna em alguém. Não é o seu caso, eu tenho certeza disso. E em momento algum,
deveria ser considerado isso normal. Não mesmo. Você pode falar que essa é uma prática comum de ser vista. Normal não. Normal é algo muito diferente de algo comum. Então vamos fazer conta aqui agora. Para esse exercício, vamos considerar que 20% dos 230 mil estabelecimentos já estão licenciados ou em processo. Veja bem, estou falando que ainda teria uns 180 mil estabelecimentos precisando de licenciadores. E no Brasil, como eu disse anteriormente, eu considero que existam aí uns 100 excelentes licenciadores. Vamos dividir 180 mil por 100, que resulta numa média de 1.800 processos para cada um desses excelentes licenciadores. E lembra que lá no início da aula, que eu estou te falando aqui, que mesmo aqueles profissionais do agro que não têm experiência nenhuma com licenciamento ambiental para pisciculturas, podem aprender comigo a faturar 10 mil reais por mês com essa atividade, com licenciamento. Não se esquece desse detalhe importantíssimo para a gente continuar com essa linhagem de pensamento evolutivo aqui. Considerando então que cada processo, em média, demora aí 45 dias para ser protocolado. E vamos fazer uma pequena pausa aqui. Eu sempre fiquei na dúvida se o certo de falar era protocolado ou protocolizado, né? Aí eu entrei num site do Poder Judiciário do Mato Grosso e lá eu encontrei que essas palavras são variantes e ambas são aceitas pela Academia Brasileira de Letras. Então, pronto, dúvida encerrada, vale qualquer uma. Continuando aqui. Se um licenciador pegar os seus 1.800 processos depois da divisão que foi feita, se ele ficasse somente por conta de fazer isso e nada mais na vida dele, se ele não dormisse, se ele não se alimentasse, não constituísse família e não fosse professar a sua fé em seu local escolhido, se ele não fizesse nada mais a não ser trabalhar 45 dias seguidos em cada processo, ele ia demorar 81 mil dias para fazer todos os processos. E calma que eu li o que você pensou e agora. Paulo, quanto que dá isso em anos? Quem está vendo pelo celular, não tem jeito de abrir a calculadora, mas quem está vendo pelo computador ou na televisão, enquanto eu estava falando isso daqui, eu tenho certeza que você já fez as contas e descobriu que quando divide 81 mil por 365 dias, chegamos em 221 anos. Para tudo! Até eu fiquei apavorado aqui agora com isso. Eu nunca tinha feito essa conta antes. Eu até pensei assim, puxa vida, não pode estar certa essa conta. Eu refiz ela umas 3 vezes antes de gravar essa aula aqui e cheguei à conclusão de que aquele ditado está muito correto. Contra números, não há argumentos. Não é assim o ditado? Com a sua permissão, eu espero que você não se incomode, eu quero fazer uma rápida pausa aqui para trazer uma passagem da Bíblia. E se você não lê a Bíblia ou não pratica isso, está tudo bem. Mas lembre-se que este livro é só o mais lido do mundo e possui uma sabedoria milenar nele. Mas vamos seguir aqui um pedacinho. Mais precisamente, o que eu quero trazer a leitura aqui é de Salmos 90:10, que diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Veja que mesmo se nós dobrássemos a quantidade de licenciadores para 200, digamos que seria aí os 100 de primeira linha, mais os 100 de segunda linha. Ainda assim, o tempo seria superior a 100 anos de trabalho, ininterruptos para cada um deles. E eu aposto com você, ou melhor, aqui em Goiás a gente fala assim, eu vou valendo. Então escuta aí, eu vou valendo um pote de sorvete de ninho trufado com você, que nenhum desses 100 ou 200 finalizariam todos os 1.800 processos deles antes do último adeus. Mas eu vou valendo mesmo. Olha, eu tenho certeza que os parentes deles iriam colocar assim na lápide ou na urna cinerária dele: aqui jaz fulano de tal, morto de tanto licenciar piscicultura no Brasil. E para quem não sabe o que é urna cinerária, é aquele recipiente onde as cinzas de uma pessoa falecida são depositadas após o processo de cremação. Esse pedaço da aula ficou meio cinza aqui, né? Mas vamos colorir um pouquinho isso daí. E vale a pena lembrar de um detalhe importantíssimo aqui. A cada ano, novas pisciculturas nascem, assim como algumas se encerram também, é o ciclo natural da vida. Mas tem algo que não encerra ou não diminui, que é o consumo dos peixes. Esse só aumenta. Nesses 3 últimos anos, então, foi maior que os 10 últimos anos antes da pandemia. Que coisa, né? O povo descobriu o peixe ficando mais tempo dentro de casa, precisando de comer comida saudável e sem gordura indesejável. Poxa vida.
Pode procurar aí no anuário da Associação Brasileira da Piscicultura, PeixeBR, esses dados. Aliás, a PeixeBR é uma representante nata da piscicultura nacional e eu tenho grande respeito e admiração por todos os integrantes e diretores de lá. Até porque eu já fui da diretoria de lá também durante uma gestão. Essa explicação toda aqui era para te mostrar que o mercado está totalmente aberto para você. Para você que é profissional do agro e tem interesse em trabalhar e ser bem remunerado por isso. Eu vou te explicar de forma bem simples aqui. Tem uma demanda enorme por esse serviço. Inclusive por aqueles produtores que nem sabem que precisam licenciar. E tem pouquíssimos profissionais competentes oferecendo serviço de qualidade. Os produtores que sabem que precisam licenciar, eles são lúcidos. Eles vão procurar profissionais que garantam o serviço que estão oferecendo e sabem que precisam desses profissionais para desenvolver uma atividade legal. E sabem que esse serviço tem um grande valor. E presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Grande valor, não preço alto. Os produtores que por desconhecimento não sabem que precisam licenciar, estes correm risco de encontrar aquele Zé Ruela da vida que tem preço alto e valor nenhum. Afinal, gente querendo levar vantagem existe em todo lugar. Esses pouquíssimos profissionais faturam bastante em processos que podem ultrapassar a casa dos 6 dígitos. Para quem não sabe, 6 dígitos representam 100 mil reais. Caramba! Você sabia que existem pisciculturas no Brasil que tiveram processos com valores semelhantes a uma Hilux? Pois é, e vai continuar tendo. Lembra que eu te disse que no ano passado eu fiz 4 licenciamentos para um cliente só e cada um valeu 15 mil reais? Isso foi só a minha parte, pois a taxa no órgão ambiental ele pagou mais uns 8 mil por cada processo. Aí você poderia me perguntar o seguinte, o quê? Tem nego pagando 23 mil reais para licenciar uma piscicultura? Esse cara deve estar faturando uma nota, não? A produção dele é de aproximadamente 120 toneladas por mês. E vamos fazer conta novamente aqui. 120 mil quilos vezes R$ 8,00 o quilo do peixe, resulta aí num faturamento de 960 mil reais por mês. E ele pagou 23 mil em um licenciamento. Puxa vida, né? E tem gente que ainda fala que o licenciamento custa caro. Ô Jesus, cara é não licenciar e tomar uma multa no valor desse faturamento. Mas vamos seguir aqui. Pergunta, Paulo, tem processo mais barato? Não tem? Tem sim. Eu mesmo já fiz processo de R$ 1.500 quando é uma, entre aspas, dispensa de licenciamento. Então não dá para faturar isso tudo que você está falando, não. Vamos fazer conta de novo? Vamos supor que um dos 100 profissionais bambambam, caneta de ouro do Brasil aí, pegue a parte dele ali de 1.800 licenciamentos para fazer e cobre R$ 1.500 por cada processo. Olha só, eu estou jogando lá embaixo o preço para você ver o absurdo da conta que vai aparecer. Pois a média dos processos é de 5 a 10 mil reais, mas eu vou usar os 1.500. 5 a 10 mil é média e eu acabei de falar que eu cobrei processo de 15 mil reais cada um. Vai acompanhando aí. 1.800 processos multiplicados por R$ 1.500 dá um faturamento de R$ 2.700.000. Bacana, né? Vamos continuar. Minha promessa é que você faça R$ 10 mil reais por mês com licenciamento para piscicultura. Então vamos dividir R$ 2.700.000 reais por 10 mil, que resulta em 270. 270 o quê? 270 meses, que em anos representam 22 anos e meio. Caramba, Paulo, praticamente 1/3 da vida desse licenciador seria trabalhando nisso todos os dias do ano. Ixi, então quer dizer que uma hora acaba o licenciamento, né? Meu amigo, não vai acabar nunca. Primeiro, porque toda hora tem piscicultura nova nascendo. Toda hora tem gente precisando renovar processo. Toda hora tem piscicultura sendo notificada por não ter licença e eles correm atrás do profissional para regularizar. E principalmente, nenhum dos cerca de 100 ou pouco mais disso, profissionais competentes nesse assunto, vivem só disso. Eles utilizam o licenciamento como um adicional em suas atividades. Ou seja, enxergam a oportunidade de uma bela entrada de verba para atingirem os seus alvos, como viagens, como automóveis, como imóveis, investimento em bolsa de valores, fundos imobiliários e tudo o que mais pode ser feito de forma honesta com o dinheiro recebido por um trabalho bem executado. E eu tenho certeza que você nunca ouviu falar isso em lugar nenhum do Brasil ou do mundo.
Por que eu tenho tanta certeza? Porque já tem 18 anos que eu mexo com isso de forma profissional. Mais 5 anos que eu passei na faculdade, onde não foi me passado nada. E se eu que sou da área e nunca ouvi, você que nunca fez o processo ou nunca nem tentou fazer, jamais teria ouvido também. Aí você pode estar aí no sofá ou na cama, ou tomando um café com biscoito, ouvindo, vendo essa aula e se indignou com esses dados e tá aí gritando assim: mas isso é somente uma suposição, Paulo. Isso é uma viajada monstra que você deu aí agora. Ah, tá, tudo bem. Quando eu estava montando essa aula aqui, eu também me espantei com essa situação e essas contas que eu fiz. Mas eu te garanto que tudo isso é possível, é real e é para você. Eu simplesmente peguei alguns números, alguns dados, juntei nessa conta inédita até agora. E pela minha experiência, essa conta deverá aparecer por aí em alguma palestra, em algum evento ou em algum noticiário, porque sempre que eu trago algum assunto inovador e que chama atenção, uns 3 meses ou menos ali depois do que eu falo, tem gente falando também. Seja concordando ou seja discordando. E tá tudo bem, pois isso é a riqueza de pensamento e opinião diferente. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Até porque, deixa eu te contar um negócio aqui. Se não tem ninguém falando nada de você, seja bem ou seja mal, você não está sendo notado. E um profissional que não é notado não é percebido, ele é apenas esquecido. Talvez você conheça alguém que nesse momento diria o seguinte: ah, mas eu quero ficar sem chamar a atenção de ninguém, tal, né? Mas vamos pensar aqui, esse cara ele precisa de dinheiro para ele poder comprar roupa, comprar comida, pagar aluguel, pagar uma prestação de uma casa, comprar um presente para a namorada, para o namorado, enfim, para os filhos. E se ele não tiver nascido em berço de ouro, sendo sustentado por renda de investimento dos pais, ele vai ter que vender alguma coisa para pagar, para gerar renda, para fazer dinheiro e para ele girar esse dinheiro. Quem é calado não vai aparecer. Vai vender o quê? Jeito até tem, mas não é o que eu ensino aqui nessa aula e que exige que você se posicione como licenciador de psiculturas. Alguém que soluciona problemas. Vamos voltar aqui. Lembra que eu te falei lá no início que nos últimos 5 anos eu não fiquei 1 ano sequer sem licenciar psiculturas? E eu vou te dizer aqui agora o seguinte: eu te garanto que eu não cobrei 1.500 por processo não. Eu já te disse o valor de 4 processos de um cliente só no ano passado, que tiveram um valor 10 vezes maior do que esse aí de 1.500. Quem foi meu aluno na primeira turma do curso online ao vivo de licenciamento ambiental na prática para psiculturas no ano passado, viu a forma como eu precifico os meus serviços e como eu tenho facilidades e segurança para falar em 15 mil, 30 mil, 50 mil por licenciamento ambiental. E o melhor de tudo, eu tenho notas fiscais de serviço executado, licença ambiental emitida pelos órgãos responsáveis para comprovar que tudo isso que eu estou falando é sério. E me custou 18 anos de muita paciência, esforço, dedicação, compromisso, resiliência, suor, lágrimas e tempo. Não pense você que foi fácil chegar aqui, onde eu cheguei. Tem aquele ditado que diz assim: povo só vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu levo não. Eu já errei muito e já aprendi muito também com os meus erros. Eu tenho certeza que eu ainda vou errar muito mais, mas jamais cometerei os mesmos erros. Até porque eu não errei, eu aprendi apenas como não se deve fazer. Se você transformar esse princípio, qual princípio mesmo, Paulo? O de que você vai aprender com cada erro que você vai cometer e não vai cometer mais os mesmos erros durante a sua jornada. Se você transformar esse princípio em um hábito, eu te garanto que a sua jornada como licenciador de psiculturas vai ser bem mais prazerosa. E com a minha orientação, pegando na sua mão, eu tenho certeza que ela vai ser. Esse é o posicionamento que um licenciador tem que ter. A gente não nasceu pronto para fazer um serviço desse. A gente vai ficando bom com o tempo, com a prática, com o hábito de licenciar. Eu, por exemplo, demorei 18 anos para chegar no estágio atual que eu cheguei, sem orientação alguma, fazendo o que precisava ser feito. Paulo tá filosofando aqui agora, essa aula bem que podia ser a abertura de uma turma de agronegócio. Alô, algum professor de coordenador de curso aí que tá vendo essa aula, me chama para poder dar essa palestra lá, que ela ficou topíssima, tipo motivacional, dizendo que os alunos escolheram o curso certo e tal, essas coisas aí, né? Bom, vamos lá, indo para os finalmente aqui. E não pense que o conteúdo que eu deixei por último é o menos importante.
Muito pelo contrário. Se você pegar esse código que eu vou te passar, você vira essa chave aí sobre licenciamento ambiental de piscicultura. Eu quero te explicar que esses 18 anos de experiência me permitiram enxergar um padrão em quase todos os processos de todo o país. Existe um mapa a ser seguido, uma rota segura que te ampara em qualquer processo de licenciamento, que se encaixa perfeitamente para qualquer região do Brasil, bastando apenas você levar em consideração algumas questões regionais. Ou, plagiando um aluno meu aqui da turma de 2022, o Rodolfo, ele disse assim: basta ajustar uns 2 ou 3% aí de acordo com o local. Então quero te dizer que tem um jeito, uma rota, um método validado por mim nesses 18 anos para que você possa se tornar um licenciador de pisciculturas no Brasil e entrar naquele hall da fama que pouquíssimos profissionais estão e revezam aí entre si o bastão dos melhores do ano. Na verdade, não existe isso por enquanto. Eu só tive uma ideia aqui, mas vou contar somente para aqueles que entrarem nas próximas turmas do curso online ao vivo de licenciamento ambiental na prática para pisciculturas do Brasil. Pronto! Aquela aula topíssima de licenciamento ambiental de pisciculturas que você nunca teve na faculdade, nem pagando, você acabou de receber aqui, gratuitamente. Mas não se engane, você me pagou com o ativo mais caro que existe no mundo, que é o seu tempo, junto da sua atenção. A sua grade curricular agora, dentro da graduação ou da pós-graduação, está completa. Eu poderia até te dar um certificado extra depois dessa aula aqui, mas eu vou deixar para te dar um certificado mais completo depois que você se formar em meu curso de licenciamento ambiental na prática para pisciculturas do Brasil. E agora eu te peço então para você curtir esse vídeo, seguir as minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais do YouTube e Telegram, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, chama mais gente para ver, assiste de novo, manda nos seus grupos do WhatsApp e tudo mais. E eu quero te falar aqui mais uma coisa, né? Agora tem o Piscicultura na Prática Cast. E eu estou muito feliz com isso, né? Desde 2021 que eu estava planejando e agora deu certo de fazer esse podcast aqui nosso. Em 2023 eu vou publicar 2 episódios por semana, ou seja, ao final do ano vão ter sido publicados mais de 100 episódios e com certeza eu terei impactado grande parte do Brasil com os meus conteúdos de qualidade e com esse meu jeito um pouco mais leve e engraçado de passar todas essas informações para você. E pode ter certeza, vai ter muita coisa de licenciamento lá também. Inclusive essa aula aqui, que nas próximas semanas já deve estar lá para você ouvir novamente. Deixa nos comentários aqui se essa aula fez sentido para você, o que você aprendeu e o que você pode pôr em prática imediatamente para atingir os seus alvos. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima!